Irmãos, vamos novamente abrir nossas Bíblias e agora na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, segundo aos Coríntios, capítulo 4. Vamos ver os versos 16 a 18. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por podermos nos reunir em Teu precioso nome nessa noite. Consideramos tão grande privilégio para nós. Queremos nos debruçar pela fé aos Teus pés, para que possamos ver Teu rosto. Mostra-nos algo mais das Tuas belezas, Tuas virtudes, e abre os nossos olhos para vermos algo mais do Teu trabalho de graça transformador na vida do Teu bendito servo, Paulo. Louvamos-te, Senhor, por preparares tal vaso e te pedimos que o Senhor nos ensine, através da Tua palavra, no mesmo caminho, nos mesmos princípios. Por isso, Senhor, confiamos que o Senhor mesmo trará colírio para os nossos olhos, iluminando os olhos do nosso coração e nos dando sabedoria, entendimento espiritual, revelação. Nos confiamos a Ti, Senhor. Realiza Teu santo trabalho entre nós. Em nome de Jesus oramos. Amém. Queridos irmãos, considerando hoje diante do Senhor o que faríamos com essa epístola de 2 aos Coríntios, nós vamos buscar seguir a direção do Senhor nessa noite em alguns pontos dentro dessa tão linda epístola. Nós temos aqui a mais extensa autobiografia de Paulo. Nós temos passagens importantes que revelam a vida e o serviço de Paulo nas Escrituras. Mas, 2 aos Coríntios, é a maior carta autobiográfica de Paulo. São 13 capítulos. Paulo não se expõe assim, nessa amplitude, em nenhuma outra epístola. Também Filipenses é considerado uma epístola autobiográfica, já que Paulo ali se apresenta de uma maneira bastante significativa também. Mas nós temos 4 capítulos em Filipenses. Já na segunda epístola aos Coríntios, temos 13 capítulos. Também 2 Timóteo. É a última carta de Paulo que ele escreve para o seu amado filho Timóteo. Também aquela carta é autobiográfica em vários aspectos, mas também uma epístola pequena. Então é claro que para estudar a vida desse santo servo do Senhor, nós precisamos de vários textos, várias passagens. E temos em abundância, já que temos dele 13 cartas. Mas nenhuma delas, neste aspecto de autobiografia, se compara com 2 aos Coríntios. Então, para onde você for estudar essa epístola, você verá os eruditos, estudiosos, comentando assim: essa é a maior carta autobiográfica de Paulo. E um detalhe que acrescentaria aqui: é a maior carta sobre serviço. Não há uma outra carta de nenhum outro autor, inclusive, nem de João, nem de Pedro, nem de Tiago, que possa expor esse assunto serviço ao Senhor, como 2 aos Coríntios. Agora, um estudo tranquilo dessa epístola levaria alguns dias, algumas reuniões, porque nós temos aqui, irmãos, pelo menos 13 aspectos da vida e do serviço de Paulo. Para que os irmãos tenham uma ideia do significado dessa carta, nesse tema, observe o seguinte. Abra, por favor, inicialmente, aí
segunda Epístola de Coríntios, no capítulo 1, versículos 8 e 9. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Veja, nós estamos apenas começando essa epístola. E olha o que Paulo tem a dizer. Que experimentou uma situação tal ali na Ásia, tribulação, que foi acima de suas forças. E aqui você tem a certeza de que ele está referindo ao homem integral. Ele está falando de questão espiritual, de questões da alma, como atingiu a mente, como atingiu as emoções, e está falando da questão do corpo físico, inclusive. Por isso ele diz, já temos contudo, o que ele entendeu e experimentou nessa situação descrita no verso 8. Verso 9 então diz, contudo já em nós mesmos tivemos a sentença de morte. Então aqui, acho que poderíamos começar por aqui. Embora essa já não seja a primeira marca nessa epístola, das 13 que citamos a ver aqui, essa já é a segunda. Nós já temos uma anterior aqui nos versos 3 até o verso 7, quando ele fala sobre a qualidade do seu serviço ou do seu ministério, como sendo um ministério, chamemos assim, paraclético. Porque ele usa a expressão aí consolo, consolação, várias vezes, se você ler esse pequeno trecho, do verso 3 ao verso 7. Onde Paulo vai dizer que todo esse serviço dele era um serviço movido, inspirado pelo Paráclito, o Espírito Santo. Lembre-se então que essa palavra consolação, todas as vezes que você ler aí, é derivada dessa origem parakaleu, chamar para o lado, particularmente aplicada ao Espírito Santo, né? Ele é o Paráclitos. Então, é a primeira ênfase, a primeira marca dessas 13 que temos nessa epístola. Ele está dizendo que o seu ministério foi em tudo, me permita esse termo aqui, como que um neologismo, né, na nossa língua. Então, paraclético. Tudo o que ele fez era, vimos ontem aquele texto de Coríntios, uma demonstração do Espírito e de poder, como vimos ontem. Então ele diz, quando nós somos atribulados, é para o vosso consolo. Quando nós somos consolados, também é para o vosso consolo. Então é uma linda marca que não vamos entrar nela, precisamos distinguir aí dentre essas 13, onde nós vamos em uma reunião. Não é? Mas então, para que você tenha uma ideia da beleza dessa epístola, sentença de morte no versículo 9 é a segunda marca das 13. Ele vai dizer que a vida e serviço dele foi caracterizada por uma sentença. Ele chama de sentença de morte. Vamos buscar explicá-la em poucas palavras. Paulo entendia assim, nada, ninguém, nunca. Você já pensou nessas 3 palavrinhas? São muito fortes. Quando um casal está discutindo e a esposa diz assim, por exemplo, nada do que eu falo você me entende. Isso está errado. Nada é uma palavra muito forte. Né? O marido pode não entender 50%, mas os outros 50% ele entende. Né? Então, nada, nunca, nunca mais, também é uma expressão muito forte. Não é? E também ninguém. Agora, as 3 nós temos que aplicar aqui. Então, estamos conscientes de toda a ênfase delas. Paulo quis dizer com sentença de morte o seguinte, nada, nunca, vamos pôr nessa ordem, nada, ninguém, nunca poderá me atingir sem que isso seja uma deliberada ação do Senhor em minha vida. Essa era a convicção dele. Deve ser a nossa. Mas não será a nossa só porque nós lemos nas Escrituras que nós somos filhos de Deus e que as coisas em nossas vidas são ordenadas pelo Espírito Santo. São verdades preciosíssimas, mas precisam sair daqui e precisam morar aqui. Do contrário, não terão significado real na hora da tribulação, na hora da provação. Compreende? É um ensino, é uma doutrina, mas na hora da provação, não é? Você lembra o que Jeremias diz? Aquela árvore plantada junto a ribeiros de água? Então, nessa hora da sequidão, nesse ano da sequidão, não se perturba, não deixa de dar fruto. Né? O Salmo 1 também se refere a isso, aquele homem plantado junto à corrente de águas, o homem que teme o Senhor. Não é?
Então, somente se a palavra de Deus ela desce, digamos assim, do entendimento intelectual iluminado pelo Senhor, senão nem isso teríamos, né? Então, o entendimento intelectual iluminado pela revelação do Senhor. Ó Senhor, obrigado, eu entendo. Tua palavra é a verdade. Isso é verdade sobre nós, teus filhos. Te pertencemos, nada pode nos atingir. Mas então, se essas verdades não descem apenas de um entendimento intelectual para morar no coração, elas não terão efeito na hora da provação. Mas com Paulo não era assim. Por isso, em mais esse sentido, ele é nosso modelo. Porque ele descreve essa coisa difícil aí, que ele chama de tribulação, que foi acima das nossas forças. Quantas vezes será, irmão, você passou por isso na sua vida com o Senhor? Talvez nenhuma, né? Ele diz que assim foi com ele. Aí ele diz assim, contudo, em nós mesmos já tivemos uma sentença de morte. Então, me permitam parafrasear aqui o que ele quer dizer. É o seguinte, eu estou convicto, aí ele aplica no plural, que ele está falando dele e dos seus companheiros, ou dos seus cooperadores. Então ele diz, nós já compreendemos que Deus está decidido a tratar conosco. Isso é a sentença de morte. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte. Em outras palavras, então, compreendemos que Deus está decidido a tratar conosco até o fim. E quando ouvimos essa palavra Deus tratar conosco, nós temos uma compreensão algumas vezes desequilibrada, irmãos. Porque Deus tratar conosco é pai tratando com filho. Então não pense sobre mão de juízo, mão pesada, depende da visão que você tem de Deus, né? Que não deveria ser essa. Esse tratar conosco significa aquilo que já temos falado até hoje, nesses dias. Ele pôs a mão no barro disforme. E ele vai tratar conosco. Ele vai nos trabalhar, ele vai nos moldar, modelar, não é? A imagem do seu Filho glorioso. De glória em glória transformados. Então Paulo disse, nós já tivemos em nós mesmos uma sentença de morte. Deus tomou uma decisão soberana, livre. Ele vai tratar conosco. É isso que significa sentença de morte. Agora vamos ver para que Deus vai tratar conosco, na linguagem dele. Olha o verso 9. Para quê? E aqui, irmão, que linda palavra de Deus. E aqui particularmente na boca desse apóstolo tão trabalhado. Ele usa aí uma frase para resumir em linhas gerais qual é o foco maior do trabalho de Deus em nossas vidas e de todo o trabalho de Deus em nossas vidas. Então olha aí como ele coloca. Essa sentença de morte, essa decisão de Deus, como já colocamos, de tratar conosco, é para que não confiemos em nós. Aí está, digamos, o nosso maior problema. Nossa maior dificuldade. Ontem falamos bastante sobre ela, porque nós tocamos naqueles golpes. Por que o Senhor dá aqueles golpes? Porque nós confiamos em nós mesmos. Golpe na sabedoria humana, golpe no ativismo, golpe na independência, golpe nos recursos humanos. Não foi isso que vimos? Agora, o que é ativismo, independência, sabedoria humana, recursos humanos? Como é que chamaríamos isso? Confiarmos em nós mesmos, claro. Não é? Então está aí o motivo de Deus tomar a decisão de tratar conosco. Ele não tomou só essa decisão com Paulo. Graças ao nosso bondoso Senhor. Ele tomou essa decisão com todos nós. Ele já decretou essa sentença de morte sobre todos nós. Porque Ele não quer que nós vivamos confiando em nós mesmos. Por quê? Porque, irmãos, nós não temos recursos. Quem somos nós? Quais são os nossos recursos? Então, para que não confiemos em nós, mas no Deus que ressuscita os mortos. Sabe, quando você lê livros de, por exemplo, Madame Guyon, Jasper Lewis, T. Austin Sparks, Watchman Nee, Andrew Murray, você vê uma frase repetida de um modo ou de outro por todos eles. Sabe qual é? É essa aqui. Poder da vida de ressurreição. Você já leu certamente essa frase muitas vezes. Mas, irmãos, uma coisa é nós lermos a frase. Outra coisa é nós experimentarmos o que significa viver pela vida de outro, do ressurreto, com R maiúsculo. Vida de ressurreição. Essa é a vida que foi disponibilizada para todos nós.
É isso que Paulo quis dizer com a frase: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então, à medida que vamos sendo confrontados com essas coisas, as perguntas vão aparecendo, não é? O quanto eu conheço disso? O quanto eu sei o real significado? O quanto eu experimento desse poder da vida de ressurreição? Que suplanta minhas fraquezas, que supera minhas vulnerabilidades, que vai muito além do que eu próprio imagino, né? Então, Paulo conhece a escola de Cristo, como nosso irmão Sparks também chama, ele gosta dessa palavra, a escola de Cristo. Há um livro dele com esse título, A Escola de Cristo. Então, Paulo foi matriculado, e todos nós também. Um dia, pela graça de Deus, fomos matriculados na escola de Cristo. Tão maravilhosa essa matrícula, irmão, porque, primeiro, você não escolheu a escola. Segundo, você também não escolheu o professor. E terceiro, nem escolheu o dia que você foi matriculado. Não é? Escolheu nada. Porque não fostes vós que escolhestes a mim. Eu vos escolhi a vós. Nós nos vimos matriculados nessa escola, nós fomos conhecer o professor um dia, não é? Que se apresentou a nós, o nosso santo Salvador, e a escola começou as suas aulas. E nós temos aprendido na escola de Cristo. Então, a sentença de morte, Deus tomou a decisão, Ele vai tratar conosco, para que não confiemos em nós mesmos. E aí, digamos, esse é o lado negativo, né? Abater a autoconfiança. Agora imagine se o verso parasse aí. Que triste seria, não é? Embora fosse Deus mesmo, as mãos de Deus, o trabalho de Deus, mas o que ele quer? Abater, abater, abater e abater. Não confiemos em nós. Mas não foi aí que o verso terminou. Ele diz, mas no Deus que ressuscita os mortos. Não é maravilhoso, irmão? E isso é o viver pelo poder da vida de ressurreição. Aquilo que não temos, aquilo que não somos, aquilo que não podemos. Para nós, todos esses nãos se aplicam, não é? Paulo encontrou essa superabundância no Cristo ressurreto, vivendo pelo poder da sua vida de ressurreição. Então, essa aí é a segunda marca, essa sentença de morte. Agora, são 13. Então nós não vamos ficar aqui essa noite citando essas marcas, não é esse o encargo. Nós vamos destacar algumas poucas delas e examiná-las com mais cuidado. Aquilo que possa ser realmente útil para nós e aplicado para nós e permanecer no nosso coração. Se fizéssemos só uma panorâmica aí, nós ficaríamos com um caminhão de melancia no colo, né? Eu acho que a finalidade nessa noite, então, não é essa. Então vamos lá. Usamos essas duas marcas primeiras aí só para ilustrar como essa epístola é tremenda. Agora vamos lá para onde lemos inicialmente, quando abrimos a reunião. 2 Coríntios 4, 16 a 18. Você vê que nós estamos aqui ainda no capítulo 4, mas sabe em qual marca nós estamos aqui? Nós já estamos na 8ª. Ou seja, já há 7 elementos notáveis da vida e serviço de Paulo que já foram mencionados até o capítulo 4, e nós temos ainda 13, nós temos até o capítulo 13, né? Então, qual é essa 8ª marca? Ela gostaria de gastar um pouco de tempo com ela, por causa de sua profunda e linda aplicação. Vamos chamá-la, dando um nome para ela primeiro. Vamos chamar de uma balança, uma fina balança espiritual. Na vida de Paulo e no serviço de Paulo, ele tinha uma fina balança. Você sabe, você já viu balança de precisão, não é? Essa que bioquímicos usam nas farmácias para pesar gramas de pó, gramazinhas, não é? Aquela fina balança de precisão. Paulo tinha essa balança, espiritualmente falando, né? Instalada aí na sua vida, no seu coração. E nessa balança de precisão, ele pesava tudo. Só digamos que, embora seja de precisão, ela funciona como aquela balança antiga, daquelas vendas que os mais novos aqui, acho que nem sabem o que é uma venda, né? Isso é do nosso tempo, nós já temos cabelo branco. Então, nas vendas, vendiam aqueles grãos a granel, não é? Você pegava aquela coisa assim, e enchia de feijão, enchia de arroz, punha no saquinho de papel, aí punha na balança, ia pesando assim, né? Despejando no saquinho, e na outro prato da balança tinha um peso de 1 quilo, por exemplo, não é? Aí você ia derramando o grão até equilibrar a balança. 1 quilo de feijão. Né? Essa balança assim que Paulo tem na sua vida em relação com o Senhor. Uma fina balança, equilibrada, 2 pratos. Sabe o que ele colocava neles? Você quer ver?
Esse texto diz assim, olha aí, verso 18. Vamos ler todo o texto de novo. Por isso não desanimamos. Você está vendo que na frente tem 2 pontos? Ele vai dizer por que eles não desanimavam. Qual era essa chave de uma vida tão frutífera, uma vida tão rica no Senhor? E assim o seu serviço. Um serviço frutífero, um serviço rico. Ele vai explicar. Ele vai dizer, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa. Ele está usando uma linguagem aqui parecida com aquela que ele já usou no capítulo aí mesmo, 4, no versículo 7, quando ele diz, temos, porém, este tesouro precioso em vasos de barro. Então, quanto ao vaso, é de barro, sempre será de barro, frágil, limitado, pequeno, homem exterior. Ainda que o homem exterior se corrompa, ou será que ele não está se corrompendo? Todos nós temos espelho, né? Então o homem exterior está se corrompendo, enfraquecendo, não é? Mais necessidades, mais dores, mais seja o que for. É assim, meus irmãos, normal. Agora, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, nosso homem interior se renova de dia em dia. Agora, há uma chave, um segredo para isso acontecer. Então ele vai continuar. Por quê? Está vendo esse porquê? Como ele é importante? É fato que o nosso homem exterior está se corrompendo. E continuará assim até partirmos para o Senhor, ou até que o Senhor volte e transforme esse tabernáculo frágil num corpo glorioso. Como nos diz Filipenses, né? Com aquela linda frase, transformará nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Filipenses 3, 21. Então, ele está dizendo aí, no verso 17, nossa leve e momentânea tribulação. É muito interessante Paulo dizer isso, irmãos, porque ele viveu 33 anos de tribulação, mas não foram iguais às nossas. E digamos que ele coloca isso tudo em um pacote só e chama de leve e momentânea. Você vê que essas palavras nos humilham bastante, não é? Nós começamos a perceber que ele tinha uma balança que nós não temos. Na nossa balança, quando nós pesamos aqui, você viu que ele pesou 2 coisas aí. Ele pesou tribulação e glória, você viu? Nossa leve e momentânea tribulação, isso é um prato da balança. Produz em nós eterno peso de glória, esse é outro prato da balança. Parece que a nossa balança é assim, ou é assim, né? Nós temos muito mais peso de tribulação. E aí vem murmurações, reclamações, queixas. Ah, aquele lá nunca me entende. Ah, na igreja ninguém me entende. Ah, etc. Nem meu marido me entende. Não é? Eu não sei porque que eu nasci. Não é isso? Tribulação. Mas nós não temos o peso adequado de glória. Por que será? Nossa leve e momentânea tribulação produz eterno peso de glória acima de toda comparação. Então podemos dizer que a balança de Paulo era o contrário. Para cada tribulação que ele passava, então ele experimentava, não é só contemplava, não. Ele experimentava. Porque quando ele fala eterno peso de glória, ele não está se referindo apenas à glória vindoura que se revelará quando nós estivermos na presença do nosso Senhor. Não mesmo. Ele está falando sobre eterno peso de glória daquilo que já é produzido pelo Senhor agora em nossas vidas e que ele está chamando de glória. Por isso ele diz, contemplando a glória do Senhor, ele não diz nós seremos transformados um dia. Ele diz, nós somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem. Então ele está dizendo, cada tribulação tem um peso de glória. Olha a lição, irmão. Cada tribulação tem um peso de glória. Mas quando ele punha na balança, ele dizia, o peso de glória é acima de toda comparação. Aí quando ele diz acima de toda comparação, sim, está incluído aí também a glória vindoura. Lembra que em Romanos 8 ele fala assim, os sofrimentos do presente não são para comparar com a glória por vir a ser revelada em nós. Romanos 8, né? Agora, o ponto onde queremos chegar é o final do versículo. Então vamos lá, vamos seguir. 18. Não atentando. Então a questão é, onde tem estado o nosso foco? Na tribulação ou na glória? Ou naquilo que o Senhor quer produzir através da tribulação? Então ele diz, não atentando nós nas coisas que se veem. E o que nós vemos? Pessoas, circunstâncias, oposições,
privações, provações, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Essa palavrazinha 18, não atentando nós nas coisas, você está vendo aí? Palavrinha simples. É tão comum essa palavra. É no português, é aqui no original da Bíblia, você vai encontrar em muitos versículos. Mas eu vou citar alguns para os irmãos, nós vamos fazer isso, vamos correr com nossa Bíblia aí, abrindo nossas Bíblias. Nós vamos ver Paulo usando essa balança, e você vai ver que interessante. Digamos que o peso são sempre essas coisas. Então ele vai colocar coisas de cá e vai colocar coisas de cá, e vai aferir a sua balança. E esse que nós precisamos aprender com ele. É uma das marcas dessa vida vitoriosa de Paulo. Como já falamos, essa 8ª marca aqui, uma fina balança espiritual, uma balança de precisão. Ele pesava muito bem as coisas nesse prato de balança. Então ele fazia uma correta avaliação da fé, ou da vida da fé. Então vamos lá para citarmos alguns exemplos. Aqui mesmo já está o primeiro, né? Num prato da balança ele coloca coisas que se veem. E no outro prato ele coloca coisas que se não veem. Aí a conclusão que ele chega, nós já citamos Romanos 8. Se não me engano é o verso 18. Romanos 8, 18. Então ele vai dizer, sofrimentos do presente, e são as coisas que se veem, não são para comparar com a glória por vir, a ser revelada em nós. Você viu ele pesando? Agora quer ver? Vamos continuar vendo Paulo pesar. Vamos para Romanos 8. Vamos ver alguns exemplos. Romanos 8, 5. Romanos 8, 5. Aí está a balança de novo, veja. Porque os que se inclinam para a carne cogitam. A ideia então é pensar, ocupam a sua mente com as, olha aí, coisas. Está vendo de novo a palavrinha? Coisas da carne. Mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Então, você está vendo Paulo pesar de novo? Ele tinha, meus irmãos, discernimento fino daquilo que era coisas da carne, e do que era coisas do Espírito. Mas não só um discernimento de uma coisa entre uma coisa e outra, mas o que ele fazia? Ele inclinava seu coração, sua mente para as coisas do Espírito. A mesma ideia está explícita, mais ou menos, em Gálatas 6, quando ele diz assim, os que semeiam na carne, da carne colherão corrupção. Mas os que semeiam no Espírito, do Espírito colherão vida eterna. Né? Então, aí está mais uma pesagem de Paulo. Coisas da carne, coisas do Espírito. As coisas da carne são tão sutis. Como precisamos de discernimento espiritual para termos uma balança fina, equilibrada. Mais uma pesagem. Colossenses 3. Veja essa que interessante. Colossenses capítulo 3. Vamos ler só o verso 2. Pensai nas coisas. Mais uma vez. A palavrinha-chave aí. Pensai nas coisas lá do alto e não nas que são, ou nas coisas aqui da terra. Mais uma coisa que Paulo pesava. Não apenas coisas da carne, coisas do Espírito, mas agora, coisas da terra e coisas do céu. Amados irmãos, nós somos, mais do que qualquer outra geração, na história da humanidade, nós somos a geração mais afetada pelo comportamento da sociedade. Uma estatística cristã é triste, viu? Se você ainda não ouviu, mas, para o nosso próprio bem, precisamos citá-la. Uma estatística cristã a respeito do povo evangélico dos nossos dias, aí está se referindo a toda a cristandade, certo? Todos os cristãos. A estatística é a seguinte, nunca houve, em 2000 anos da história da igreja, um povo tão mundano. Então nós estamos vivendo, talvez, por esse lado, o período mais fraco do testemunho do Senhor. Amados irmãos, qual deve ser nossa oração? Nós sabemos sim, esse é o outro lado da questão, que o Senhor sempre trabalhou com um remanescente. Isso é verdade, sempre foi verdade. É o princípio de Deus, do trabalhar de Deus. Agora, será que nós temos tido um coração adequado diante do Senhor
para que façamos parte desse remanescente, que não é geográfico em nenhum sentido. Por exemplo, vamos pensar sobre essa cidade. Os irmãos nunca poderiam dizer que o Senhor tem aqui nessa cidade a sua Filadélfia, que são vocês. Como nenhuma assembleia pode dizer isso. Porque a Filadélfia do Senhor, ela não está restrita a uma posição geográfica. E nem podemos dizer a uma certa alegada posição espiritual. Porque nós estamos nessa base ou naquela base, então nós somos a Filadélfia do Senhor nessa cidade. O testemunho do Senhor. Nunca diga isso, irmão. Porque isso é arrogância espiritual. O Senhor tem os seus em todos os lugares. Agora, como que ele avalia os seus? O critério é o seguinte, também para resumir em uma palavra. O critério é devoção. Não é nem mesmo a quantidade de luz que o irmão determinado tem. Não é nem mesmo isso. Mas é devoção. O quanto esse coração realmente ama o Senhor e tem andado na luz que tem recebido. É assim que o Senhor pesa um vencedor, se você quiser usar essa palavra. O que é um vencedor diante de Deus? É aquele que tem muita luz? Você definiria assim? Não. Biblicamente está errado. Um vencedor é aquele que anda em toda a luz que ele já tem recebido da parte do Senhor. Mesmo se a sua luz é pequena, mas ele é fiel a toda a luz que ele tem recebido do Senhor, em obediência e devoção, ele é um vencedor diante do Senhor. Compreende, irmão? Então, que importante é compreendermos essa pesagem aí. Então Paulo vai dizer, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. A palavra pensai aqui, nesse texto, significa uma atitude, veja bem, uma atitude definida de mente. É como Paulo estivesse dizendo assim, olha, na verdade, nós cristãos só podemos ter nossa mente em um lugar. Nós não conseguiremos ter a mente em 2 lugares. Lembra nosso Senhor também falando isso? Não podeis servir a 2 senhores. Nossos olhos não podem ser bons e maus. Se os seus olhos forem maus, o teu corpo estará em trevas. Se os seus olhos forem bons, o teu corpo estará em luz. E você lembra que a palavra bons ali é simples, ou aplos no grego, que significa com um só foco, simples, olhos simples, todo o teu corpo será luminoso. Então Paulo está nos ajudando a fazer a pesagem. Então ele diz, pensai, tenha uma atitude definida em tua mente, essa é a ideia, com relação às coisas do alto, e não com relação às coisas da terra. Mais uma pesagem. Vamos a outra. 1 Coríntios 2. Veja como ele aborda aí nesse texto. Mais uma pesagem interessante. 1 Coríntios 2, 11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem? Notou aí a expressão? Coisas do homem. Oh, irmãos, nós estamos cheios de coisas do homem. Até mesmo na igreja de Deus, na vida da igreja e etc. No serviço ao Senhor, dentro de nós mesmos. Coisas do homem. Sejam nós, sejam dos outros. Se essa balança não estiver em nós. Então ele vai dizer, qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus. Ninguém as conhece senão o Espírito de Deus. Está vendo? Então, se nós não estamos com o foco adequado, aprendendo a viver e desenvolver uma vida no Espírito, já vimos a outra pesagem, né? Coisas da carne, coisas do Espírito. Então, se não estamos aprendendo a viver naquilo que toca realmente o Senhor, sua beleza, sua glória, seus interesses, devoção, vida aos seus pés, isso na verdade significa tudo a mesma coisa, né? Se não estamos assim, irmãos, as coisas do homem pesam sobre nós. Então Paulo está de novo aí colocando a sua balança. E num prato, coisas do homem. No outro prato, coisas de Deus. Aí ele vai dizer, essas coisas de Deus, ninguém conhece, senão o Espírito de Deus. Mas graças ao Senhor, aqui mesmo nesse contexto, ele vai dizer, foi-nos dado o Espírito de Deus para que conheçamos aquilo que por Deus nos foi dado gratuitamente. Aí no mesmo contexto ele vai dizer, não recebemos o Espírito do mundo. Você vê? Mas recebemos o Espírito que vem de Deus. Mais uma vez essa balança preciosa. Consideremos isso, irmãos. Todos precisamos pesar dessa maneira.
aprendendo de Paulo. Um último exemplo para seguirmos. Filipenses capítulo 3. Esse exemplo também é muito significativo. Filipenses 3:13. Veja lá. Filipenses 3:13. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Ele está se referindo a essa perfeição, como ele chama aí no verso 12, né? Não que eu já tenha obtido a perfeição, verso 12. Então no 13 ele diz, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas, olha mais uma vez aí a balança, uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as coisas que diante de mim estão. Não é importante essa pesagem também? Ele coloca de novo nos pratos da balança, coisas que para trás ficam. E aí, uma observação sobre elas, amados irmãos. Nós tendemos facilmente a esquecer as coisas ruins. E nos ficamos lembrando o tempo todo, digamos, dos sucessos e êxtases, ou seja lá o que for. Com Paulo não era assim, nem uma coisa nem outra. Toda essa dificuldade, essas provas, essas lutas, esses desafios, esses sofrimentos que ele passou, que já passou, ele diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Mas havia outras coisas na vida de Paulo, e não só sofrimentos, dificuldades, lutas, açoites, provações. Sabe o que havia? Havia as entradas nas diversas localidades, onde só havia pagãos, só havia trevas. E o apóstolo Paulo entrando, né, pregando o evangelho, saindo de lá e deixando assembleias vivas do Senhor. Vamos chamar isso de sucesso ministerial no seu serviço, pela graça do Senhor. Então, irmãos, está incluído nesse pacote. Ele não ficava se lembrando dos seus sucessos ministeriais. Sabe por quê? Porque o coração de Paulo não era viver para a obra do Senhor. Então, expõe uma dificuldade nossa, muitas vezes. Watchman Nee, quando estava há pouco tempo de partir para o Senhor, então ele já estava com quase 20 anos de uma prisão comunista. Se você não sabe, ele tinha 1,79 m de altura. Para um chinês regular, ele era, inclusive, alto. Quase 1,80 m, 1,79 m. E ele estava, nessa época, com 49 quilos. Então, ele escreveu como que uma última oração. Ele diz assim, Senhor, eu passaria tudo o que tenho passado de novo. Não por causa da tua obra. Não por causa da tua obra. Nem por causa da igreja. E nem por causa dos teus filhos. Mas por ti mesmo. Ah, queridos irmãos. Certa vez ele estava na sua cela adorando o Senhor. Nessas condições que já citamos, nessa prisão. E o carcereiro estava ouvindo o irmão Nee adorar o Senhor. E a palavra do Senhor rasgando o coração daquele carcereiro. Nos cânticos do irmão Watchman Nee. Então aquele carcereiro encontrou uma maneira disfarçada de chegar na cela do irmão Nee. E disse assim para ele, Senhor Nee, eu quero receber esse Senhor que você adora. Mas eu tenho muito medo, disse o carcereiro. Um sistema comunista, né? Eu tenho muito medo de perder tudo. Então o Watchman Nee respondeu assim para ele, mas enquanto você não recebê-lo, você não tem nada. Coisas que para trás ficam, coisas que diante de mim estão. Ah, amados irmãos, se essa balança não tem sido instalada em nossas vidas, qual é a nossa esperança de viver uma vida cristã normal? Em uma palavra, nós não poderemos evitar de sermos mundanos. Inevitável. Porque nós sempre atentamos para as coisas que para trás ficam. Mas Paulo diz, esquecendo de todas elas, sejam lutas, sofrimentos, fracassos ou sucessos. Porque eu avanço para as coisas que diante de mim estão. Sabe que coisas são essas? Está aí no texto mesmo. Prossigo para o alvo. Essa é a coisa, entre aspas. Na verdade, é uma pessoa. Para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Né? Então, olhe que beleza
Quando nós vemos aí, só alguns exemplos citamos, desse apóstolo colocar sua balança em ordem e pesar. Coisas de Deus, coisa do homem. Coisa da carne, coisa do espírito. Coisas que para trás ficam, coisas que diante de mim estão. Coisas que se veem, coisas que se não veem. Você vê? Todo o tempo ele está pesando e fazendo suas decisões. Oh, querido irmão, nós vivemos uma vida fazendo decisões diante do Senhor. Nós temos que decidir. Por isso ele diz, pensai, está nos exortando. Você vai escolher aquilo que ocupará a sua mente. Como ele termina sua epístola aos Filipenses? Filipenses 4, 8. Finalmente, irmãos, tudo que é digno, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isto que ocupe o vosso pensamento. Né? Então, essa balança espiritual na vida de Paulo foi tão significativa. Eu queria ler um texto para os irmãos aqui para nos ajudar a entrar um pouquinho mais no que significou a vida desse vaso do Senhor e que nós sejamos ajudados, impactados, comovidos a entregarmos tudo que somos e tudo que temos ao mesmo Senhor. Então, um certo irmão, chamado James Stalker, que tem um lindo comentário sobre a vida de Paulo, por enquanto ainda, infelizmente, só em inglês. Ele escreve assim, preste atenção no pequeno texto, ele diz assim, vamos olhar Paulo de perto. O seu rosto magro, o seu corpo coberto de cicatrizes, a figura encurvada de um homem castigado pela fome e quebrantado pelos jejuns, uma pele ressequida e fissurada por causa das suas muitas viagens, ou a pé ou em lombo de animal, uma pele ressequida e fissurada. Consideremos o seu corpo mirrado, brutalmente apedrejado em Listra. A esta lista acrescentemos perigos e mais perigos, acrescidos de muita solidão. Contemos as 195 chibatadas que ele levou. Porque aos Coríntios ele escreve, eu recebi dos judeus 5 vezes, uma quarentena de açoites, menos um. Então são 5 vezes 39. Isso dá 195 chibatadas. Irmão, se esses servos do Senhor estivessem entre nós hoje, e nós tivéssemos a liberdade de ver as suas costas, nós veríamos as costas de um escravo surrado. Nós tantas vezes temos uma ideia tão diferente de Paulo. Oh, o grande teólogo, o profeta. Tudo isso ele foi o maior deles. Né? Não foi só um grande teólogo, foi o maior deles. E também foi o maior profeta do Novo Testamento. Mas se nós pudéssemos vê-lo, nós veríamos esse quadro. Contemos, me permito repetir aí e concluir, as 195 chibatadas, os 3 naufrágios e mais 3 açoitamentos com varas, as diversas prisões, e também aquilo que ele chama de dia após dia eu morro. Ele se refere a tudo isso, escute, ele se refere a tudo isso como a nossa leve e momentânea tribulação, que produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. Nós só podemos ter vergonha diante de uma situação dessa, não é? Então, amados irmãos, quão maravilhoso foi que um dia esse Senhor também pôs as mãos na nossa vida e dosa cada uma das nossas provações. O problema é que cada uma que enfrentamos, nós achamos que ninguém experimenta nada igual àquilo que nós experimentamos, não é? Então, quando examinamos, estudamos a vida desse santo servo do Senhor, quão encorajados nós somos e quão envergonhados nós ficamos. Mas também, por causa do Espírito de Deus morar em nós, pense comigo, uma coisa tão linda acontece. Digamos, essa tristeza pela tantas vezes essa vida medíocre que nós vivemos, né? Não nos afasta do Senhor quando somos confrontados assim, não é? O que você percebe? Nos aproxima do Senhor. Nós vamos diante dele falando, Senhor, eu realmente não conheço nada sobre sofrimentos, não conheço nada sobre provações, nada sobre privações.
Eu tenho 2, 3, 4, 5, 6, 10 pares de sapato, 7, 8, 10, 20, 30 mudas de roupa. Como todos os dias, durmo numa cama boa. Eu não sei nada sobre sofrimentos. Não é? Paulo sabia. Mas como nós somos encorajados, irmãos, quando vemos que o Senhor dosa as tribulações na vida de cada um de nós. Não, 1 Coríntios 10, 13. Escute esse versículo. Não vos sobreveio provação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá. Se Ele não permite, irmãos, ninguém pode pôr a mão. Ele é soberano. Ele não permitirá que sejais provados além das vossas forças. Essa é a garantia que nós temos, não é? Então, por que nós murmuraríamos nas nossas provações? Aí Paulo continua lá, 1 Coríntios 10, 13. Mas juntamente com a provação, Ele vos dará livramento. Mas não é livramento para escapar dela. Ele diz, é livramento para que a possais suportar. Muito maravilhoso esse versículo. Porque está dizendo que o Senhor vai nos encontrar naquela tribulação que Ele administra sobre as nossas vidas, todas elas. Então, nelas, Ele vem nos encontrar e Ele vai nos colocar naquilo que o salmista chama de um alto refúgio. Como nós lemos ontem no Salmo 62. É meu alto refúgio, eu não serei abalado. Então, ele administra a tribulação, Ele prepara a tribulação, administra a tribulação, vem nos encontrar nela e nos põe no alto refúgio. É assim que Ele dosa. Mas sabe qual a conclusão que nós chegamos? Também tem que dizer isso. Faz bem para as nossas almas. Por que Paulo sofreu tanto como sofreu? Porque ele tinha uma capacidade que nós não temos. Não há outra resposta para essa pergunta. Ele tinha uma capacidade que nós não temos. Ele conhecia o Senhor de uma forma que nós não conhecemos. Ele experimentou o poder da vida de ressurreição de uma forma que nós não experimentamos ainda. Então o Senhor poderia tratar esse servo com fome. Ah, irmãos, onde será que estaria aqui a chamada doutrina da prosperidade? Esse ensino triunfalista religioso, não é? Deus vai te dar, se você é dele, o máximo de paz, saúde, prosperidade, riqueza, até você morrer, e quando morrer ainda tem mais, tem um bônus. O bônus é o céu. Né? É uma doutrina espúria, vergonhosa. Então, o Senhor tratou a vida de Paulo com fome, nudez, perigo e espada. Não é isso que ele diz? Provações, provações e provações. Agora ele conheceu o Cristo que nós não conhecemos, na mesma intensidade. Não é? Então, que isso desafie o nosso coração. Porque o Senhor não brinca conosco, não. Ele não tem prazer nos nossos sofrimentos. Nunca. Mas em cada um dos que Ele administra, em nossas vidas, Ele vem nos encontrar para nos ensinar esse poder da vida de ressurreição. Aquele autor do hino, eu tenho aqui agora, mas não vou gastar tempo ocupando, podemos perder tempo aqui no meio de tanta coisa. O irmão se chama Horatio Spafford. É o autor do famoso hino Se paz a mais doce me deres gozar. Um dos lindos cânticos da história da igreja, um clássico. Esse homem era um advogado de Chicago. E ele enviou a sua família para a Inglaterra para férias. E ele iria logo em seguida. Mulher e 3 filhas. E o navio sofreu um naufrágio. E nesse navio, as 3 filhas se afogaram. E ele não sabia de nada. Naquele tempo não havia nada, não tem telefone, não tem comunicação, não tem nada. Então o navio chegou, os sobreviventes foram recolhidos e esse navio chegou ao destino, né? O navio que veio socorrer os sobreviventes, chegou ao seu destino. Então sua esposa passa para ele um telegrama, que era a maneira de comunicação antiga, né? O telegrama. E o telegrama tem 2 palavras. Sua esposa escreve assim para ele: salva sozinha. Então ele já soube lá nos Estados Unidos que as suas 3 filhinhas tinham se afogado. Então ele toma o navio para encontrar sua esposa. E ele passa nesse navio pelo lugar onde ocorreu o naufrágio daquele navio. Então ele diz algo ali tão impressionante que nos mostra o que significa essa tribulação, provação que o Senhor administra e que vem encontrar os seus nela.
Então ele diz que passou, usando as minhas palavras, ele diz que passou por aquele lugar e que ele olhou para as águas e o capitão disse: aqui foi o lugar onde o navio de sua esposa naufragou. Então ele diz que ele olhou para as águas e disse assim, na sua relação com o Senhor, ele disse assim: não vejo aqui as minhas queridas ovelhinhas. Estão contigo. Então ele escreve aquele cântico: se paz a mais doce me deres gozar. E o cântico segue com 4, 5 estrofes. Irmãos, o que é isso? Só aqueles que conhecem o poder da vida de ressurreição, a comunhão íntima com o Cristo ressurreto, os cuidados da soberania de Deus em todas as suas administrações sobre as nossas vidas, podem escrever palavras como essas. E esse hino é um dos grandes hinos da história da igreja. Então, é isso que nosso amado Senhor nos chamou para experimentar. Blaise Pascal, um gênio da matemática, também foi alcançado pelo Senhor. E ele considerava muito essas questões do significado da vida, né? Até mesmo por ser um homem genial, como ele foi, Blaise Pascal. Então, num dos seus pensamentos e considerações diante do Senhor, ele fala algo mais ou menos assim: não rogo um poema-oração ao Senhor. Não rogo a ti por doença e nem por saúde. Não rogo a ti por pobreza e nem por riqueza. Não sei o que é mais conveniente para mim, e o que é bom ou o que é ruim. Essas coisas estão além do meu alcance. Quando ele termina a sua oração, ele diz assim: espero e confio em tua providência. Estou aí parafraseando a oração, né? É isso, em minhas palavras, é o que ele diz. Confio na tua providência. E ele conclui assim: que eu venero, mas que não me atrevo a sondar. Venero a tua providência, porque são as tuas mãos, mas eu não me atrevo a sondar. Porque, em primeiro lugar, é impossível. Nenhum de nós sabe o que o Senhor tem reservado para nós. De hoje para amanhã. Nenhum de nós sabe. Mas o que nós sabemos? Nós sabemos que há um só Senhor, de quem são todas as coisas. Essas são palavras de Paulo também. Aí ele vai dizer: e nós também por ele. Essa é a única segurança que nós temos. Não é, queridos irmãos? Então que o Senhor encontre mais caminho para assentar essa balança no nosso coração. Ainda temos um pouquinho de tempo para mais alguma coisa. Então vamos lá. Vamos para mais uma marca. No capítulo 11 de 2 aos Coríntios, agora, 2 aos Coríntios 11, aqui nós temos uma 11ª marca dessas 13 que falamos que estão aí na epístola. Vamos passar da 8ª para a 11ª. No capítulo 11, então, 2 aos Coríntios, Paulo diz algo tão precioso a respeito de sua vida e serviço no que toca ao Senhor e sua obra, né? Ele diz assim, 2 aos Coríntios 11, 2: porque eu zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam corrompidas as vossas mentes e se apartem da simplicidade e pureza que são de Cristo. Como vamos chamar essa marca da vida e serviço de Paulo? Acho que está muito claro aí, não é? O zelo de Deus. Isso foi, digamos, uma marca de fogo na vida e no serviço de Paulo ao Senhor. Zelo de Deus. Você lembra as palavras do Senhor Jesus? Quando entrou no templo e virou as mesas e usou aquele chicote, expulsou os vendilhões: o zelo da tua casa me consumirá. Se foi assim com o nosso Senhor, foi assim com o seu santo servo, Paulo. Então ele diz: eu zelo por vós, com zelo de Deus. 2 comentários breves sobre esses versículos. No versículo 2: zelo por vós com zelo de Deus, visto que... Então qual era a prova de que havia esse zelo no coração de Paulo?
É isso que ele quer dizer. A prova é, ou visto que vos tenho preparado, essa palavra. Na língua original, ela tem um sentido específico. Significa contratar casamento. Assim Paulo via a igreja. E assim ele via como servo de Cristo a igreja. Então, ele disse, eu vos tenho preparado, ou, a ideia, contratar casamento. Paulo era um servo de Cristo a favor da igreja para apresentar a igreja como uma noiva para Cristo. Esse era o zelo de Deus através de Paulo. Irmãos, nosso serviço sempre será contaminado na obra do Senhor e mesmo nossos relacionamentos na vida da igreja, se nós não tivermos este foco. Nós não podemos ser ajudados por nada mais. Não podemos ser ajudados por filosofias, não podemos ser ajudados por psicologia acadêmica, não podemos ser ajudados por nada dessas coisas. Efésios 4 diz assim que só há uma maneira da igreja ser edificada. Ela efetua o seu próprio aumento. Isso é Efésios 4,16. Sabe o que significa? Por causa de Cristo ser quem é, e por causa da igreja ser quem é, todos os recursos para que a igreja seja edificada estão nela mesma, em Cristo Jesus. Então ela não tem nenhum instrumento para edificá-la. O que vai edificar a igreja? Métodos, técnicas, formas? O que você acha? Filosofias, ideias? Psicologia, como falamos, a psicologia acadêmica, não estou falando da psicologia bíblica, né? Podemos chamar assim, algo aqui que podemos aprender realmente de psicologia bíblica, né? Mas da psicologia acadêmica, nada, zero. Porque ela trabalha do lado contrário do que o evangelho trabalha, né? Então a igreja efetua seu próprio aumento, porque ela tem todos os seus recursos em Cristo. Então Paulo diz, eu zelo por vós com o zelo de Deus. Vocês estão sendo preparados. O casamento está contratado. E eu sou, me permita a expressão aqui, que João Batista usou, né? Eu sou amigo do noivo, é o que Paulo quer dizer. E a minha função é preparar vocês para o dia das núpcias. Então ele vai dizer, preparado para vos apresentar, veja aí, como virgem pura a um só esposo que é Cristo. Agora um pequeno comentário sobre o verso 3. Vamos lá nas palavras finais. Então ele diz, eu receio que assim como a serpente enganou Eva com sua astúcia, sejam também as vossas mentes corrompidas e se apartem da, duas palavras aqui, simplicidade e pureza que são de Cristo. Então vamos entender um pouquinho delas. O zelo de Paulo pela igreja em nome do Senhor significava, pode ser resumido, desculpe, nessas duas palavras, simplicidade e pureza. Olha o que elas significam. Paulo via que essa é a característica maior da noiva de Cristo. Se ela é virgem pura para um só esposo, ela tem que ter essas duas características, simplicidade e pureza. Olha como elas são bonitas, essas palavras. Simplicidade significa ter um só foco. Simplicidade. Simplicidade não é você ter pouca coisa, digamos assim. Afeta a vida externa. Você não vai dizer que tem simplicidade sendo um acumulador de coisas, né? Não é verdade? Mas simplicidade não toca, em primeiro lugar, as coisas externas. Toca uma questão interna. Simplicidade é ter um único foco. E em função desse foco, toda a nossa vida gravita. Nós somos casados por isso, nós criamos filhos por isso, nós amamos os irmãos por isso, nós servimos ao Senhor por isso, porque temos um foco. E o foco é Ele mesmo, o noivo, o nosso Senhor. Isso é simplicidade. Irmãos, há pessoas que são pobres, escute bem, há pessoas que são incultas, mas elas não têm nada de simples. Compreende? São orgulhosas, arrogantes. Não tem nada a ver com condição externa. Simplicidade é uma condição interna. É ter um só foco. Então, a próxima palavra é pureza. Marca da noiva de Cristo. Paulo, em outras palavras, está dizendo, eu trabalho, zelo por vós com zelo de Deus, para que vocês sejam simples e puros. É isso que ele está dizendo. Simplicidade é para que tenham um foco. Agora, a outra palavra é muito bonita, porque ela é consequência da simplicidade. Então vamos pensar assim, simplicidade é ter um só foco e pureza. Pureza é ser constituído de uma só coisa. Compreendeu?
Então, por isso, uma é a chave da outra. Se nós temos olhos simples, focados no nosso Senhor, então o nosso coração será puro. Então, qual é o contrário de um coração puro? É um coração dividido. Se temos um foco simples, temos um coração puro, constituído de um único elemento, nosso Senhor. Então, zelo de Deus através de Paulo. Mais uma marca linda da sua vida e serviço. Agora vamos terminar com mais essa, a número 12. Aqui terminamos. E é ainda a penúltima. Né? Há uma ainda posterior a essa que não vamos examinar dessa vez, pelo menos. Vamos ao capítulo 12, e aí está também a 12ª marca dessa vida tão linda de serviço ao Senhor do apóstolo Paulo. Vamos ler alguns versos do capítulo 12 de 2 Coríntios. E aí concluímos. Se é necessário que eu me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado até o 3º céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso. Então você vê que 3º céu, paraíso, significa a mesma coisa. E o que significa? Significa a presença imediata de Deus, já que o judeu considerava o céu em 3 esferas. Né? Primeiro céu, segundo céu, assim era o conceito judaico. O primeiro céu é esse céu atmosférico, então primeiro céu, segundo céu, e esse segundo céu é o quê? É o lugar das hostes celestiais. Então primeiro céu, céu atmosférico. Segundo céu, o lugar das hostes celestiais. E terceiro céu, a presença imediata de Deus. Então Paulo diz, eu fui arrebatado ao 3º céu e ouvi coisas inefáveis que não é lícito ao homem referir. Deixa-me parar aí um pouquinho, já vamos seguir com o texto. Olha, irmão, a beleza disso. Estudando um comentário sobre a vida de Paulo, de um erudito, ele disse algo impressionante. Ele disse assim, 14 anos, que Paulo menciona aqui, quando ele escreve 2 aos Coríntios, 14 anos atrás, conheço um homem que há 14 anos foi arrebatado. Segundo as pesquisas desse irmão, 14 anos atrás coincide com a visita de Paulo a Listra. O que aconteceu em Listra? Paulo foi apedrejado. E é dito não só isso, Atos 14, esse registro, que ele foi dado como morto. Irmãos, ele foi apedrejado por judeus. E olha, precisamos levar em conta que se há uma coisa que o judeu sabia fazer bem, é matar por apedrejamento. Não tinha dúvida, não. Se tivesse alguma dúvida, ia mais uma meia dúzia de pedra. Né? Porque a finalidade era matar por apedrejamento. Então levaram Paulo para fora da cidade e apedrejaram a Paulo, e o texto vai dizer assim, ele foi dado como morto. Aí é dito que os discípulos de Listra não tinha nada, só tinha pagãos, como falamos. Paulo entrou lá, pregou o evangelho, e agora tem discípulos do Senhor em Listra. É maravilhoso? Então é disso que esses novatinhos na fé, olha bem isso, esses cristãozinhos novos, bebês em Cristo, eles rodearam o corpo de Paulo jazendo no chão, apedrejado e dado como morto. E eles oraram. E o que aconteceu? Paulo se levantou e entrou na cidade. Certo? Então, de acordo com os escritos desse irmão, ele vai nos dizer assim. Primeiro, lembre-se, o texto diz, foi dado como morto. Então, embora a gente não possa ser dogmático aqui, mas nós estamos a um pé da conclusão de que Paulo morreu. E que por causa dos irmãos o rodearem e orarem, dentro da administração de Deus, é claro, não era assim que o seu servo iria para a presença do seu Senhor, então o Senhor trouxe a vida de novo ao corpo de Paulo. Agora, o detalhe aqui para esse texto é que se o corpo de Paulo estava ali, jazendo na terra, o que estava acontecendo com ele é em espírito. Esse é o ponto. Então está aqui em Coríntios 12. Conheço um homem que há 14 anos, no corpo ou fora do corpo, eu não sei, Deus o sabe, mas foi arrebatado ao 3º céu.
e ouviu coisas inefáveis. Não é maravilhoso, irmão? Aquele corpo surrado ali por pedras, mas o seu espírito onde? Passarei as visões e revelações do Senhor. Que coisa maravilhosa é essa? A provisão do Senhor para os seus servos. Quem olhasse Paulo de fora ia ver ali um traste humano, apedrejado e derrotado. Mas o que estava acontecendo com ele? Arrebatado ao terceiro céu e ouvindo coisas inefáveis, que não é lícito ao homem referir. Como nós vamos chamar essa marca aqui? Para concluirmos. Versículo 7, ele diz assim: para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne. Essa é a 12ª marca nessa epístola. O que ele chama de espinho na carne. Vamos concluir com ela, já. O que é esse espinho na carne? Aí ele diz, um mensageiro de Satanás, primeiro, para me esbofetear, a fim de que eu não me ensoberbeça. O que significava então esse espinho na carne? Não sabemos. Pode incluir uma doença física. Quando ele escreve aos Gálatas, ele fala que eles teriam, por amor a ele, arrancado os próprios olhos para dar a ele. Então alguns sugerem que Paulo sim teve aquela infecção no globo ocular comum daqueles viajantes daquela época, pela quantidade de luminosidade, pela quantidade de poeira, pela quantidade de sujeira, não é? Então ele possivelmente teve essa dolorosa enfermidade ocular. Por outro lado, onde Paulo passava, mensageiros iam atrás dele para procurar contrariar aquilo que ele estava pregando. Isso ele diz em Filipenses 1. Ele diz assim, alguns pregam a Cristo por ciúme, por porfia, por discórdia. Filipenses 1. Então isso também, muito provavelmente, ele considerava o seu espinho na carne. Como se alguém viesse atrás dele desfazendo o que ele estava fazendo. Compreendeu? Então ele diz, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, preste atenção, para que eu não me ensoberbeça. Então, irmãos, concluindo, espinho na carne é mais uma marca da vida e serviço de Paulo. Em certa medida, todos nós precisamos de um espinho na carne. Sabe como ele funciona? Vamos pensar sobre o que está escrito aí em 2 Coríntios 12, sem devaneios. Enquanto Paulo estava diante do Senhor, ele chama de arrebatado ao terceiro céu e diz, passarei as visões e revelações do Senhor. Só coisas maravilhosas, não é? Nem importa, como ele diz, se eu estava no corpo ou se eu estava fora do corpo. Não importa, não é? Porque ele estava, digamos, em êxtase, espiritualmente falando. Visões e revelações do Senhor. Agora, preste atenção. Daqui, ele não iria estar com o Senhor. Ainda não. Não iria partir para o Senhor. O que ia acontecer? Ele ia voltar à vida de um homem simples, a uma vida na carne. Então, Deus preparou um preventivo para Paulo. Você entende essa palavra? Um preventivo para Paulo? Preventivo para soberba. Então ele deu visões, revelações, entendimento, sabedoria, foi arrebatado até o terceiro céu. Enquanto ele estava nessa condição, a carne estava calada. Claro, não é? Totalmente calada. A carne estava em ponto morto. Mas ele voltaria a uma vida normal. Esse êxtase não iria se perpetuar. E quando ele voltasse, o problema estava criado. Então, Deus já preparou um preventivo. E assim é conosco, irmão. Todas as vezes que nós oramos ao Senhor, Senhor, me dá revelação, me dá visão, me dá entendimento. Se a sincera oração e o desejo é a obediência, é amor ao Senhor, Ele dará. Porque quem mais deseja dar é o Senhor. Mais do que nós queremos obter. Ele deseja dar. Mas Ele vai nos dar preventivo também. Para que nós não nos ensoberbeçamos. Então Ele vai saber cuidar de nós. Para que nós saibamos quem somos. Então vou concluir com mais uma ilustração da vida, de novo, de Blaise Pascal. Veja se você já ouviu isso. Ele era um homem simplesmente genial. E muitos o procuravam por causa da sua genialidade, para conversar sobre assuntos de matemática e física. E, neste momento, ele já havia conhecido o Senhor. Então,
Ele não tinha muito prazer de receber essas pessoas, mas por educação ele tinha que receber muitas delas. Quando essas pessoas vinham à casa dele, sabe o que ele fazia? Ele tinha um galho de roseira. Então, quando a pessoa tocava a campainha na sua casa, ele se assentava no sofá e colocava o galho de roseira dentro da roupa, nas suas costas. E quando as pessoas começavam a elogiá-lo pela sua genialidade, então ele apertava suas costas no sofá. Isso é verdadeiro, não é uma história. E aqueles espinhos entravam na carne dele. Por que ele fazia isso? Como é que chama isso? É autopenitência? O que ele está fazendo? Ele dizia assim, para que eu não me esqueça de que material eu sou feito. Então o Senhor tem preventivos para a nossa soberba. Quando Ele nos dá visão, nos dá entendimento, nos dá revelação, Ele dá preventivos também, para que não nos ensoberbeçamos. Então, aí está mais uma linda marca. Espinho na carne. É de Deus, irmãos. É para nos guardar, irmãos. Nossa carne é devoradora. Então o Senhor age sobre nós, com esses espinhos na carne. João Calvino, interpretando esse assunto dos espinhos da carne no seu entendimento, ele diz algo interessante. Ele diz assim, espinho na carne são as bofetadas que o Senhor, na sua misericórdia, prepara para os seus servos para que eles deixem a arrogância e cultivem a modéstia. Bofetadas, ele usou a expressão. Isso não é bom? Isso é muito bom, porque nossa carne nos devora. Então Deus prepara os seus preventivos. Essa então é mais uma marca nessa epístola preciosa. Como os irmãos viram, há muitas mais aí. É a maior carta autobiográfica de Paulo. Então, irmãos, que nessas mesmo que comentamos, mesmo que brevemente, o Senhor nos ajude a guardá-las no coração, levá-las diante do Senhor. Não faça suas anotações e ponha na gaveta, não vai te ajudar em nada. Leve diante do Senhor orando e fazendo as perguntas para o Senhor, para que o Senhor nos ajude a compreender o caminho da vida e serviços espirituais que realmente agradam ao Senhor. Estamos aprendendo através desse que se chamou o modelo para todos quantos hão de crer nele para a vida eterna. O Senhor Jesus Cristo forjou esse modelo. Então, que bênção temos de poder seguir essas pisadas. Sede os meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Graças a Deus por esse servo. Vamos orar. Senhor, nossas palavras são tão limitadas, tão fracas, para te agradecer por uma obra de graça tão imensa que o Senhor tem realizado nas nossas vidas. Te louvamos, Senhor, e te pedimos perdão pelas vezes em que buscamos escapar das tuas mãos. Obrigado porque o Senhor tantas vezes interveio em nossas vidas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, não seguem a voz dos estranhos, ninguém as arrebatará da minha mão. Te louvamos, Senhor, por isso. Muito obrigado por esse lugar de refúgio. Pedimos ao Senhor que por essa mesma mão, cravada, fiel, cheia de amor, o Senhor continue dispensando disciplina sobre nossas vidas, porque queremos te conhecer, queremos te obedecer, queremos te amar, queremos ter o Senhor como único e exclusivo foco, queremos ter esse coração simples e puro, porque sabemos que o dia do Senhor está próximo. Queremos ser preparados para sermos apresentados como virgem pura. Por isso, Senhor, por tua misericórdia, segue trabalhando nas nossas vidas, segue ajustando nossos relacionamentos, segue aperfeiçoando nosso serviço e nosso testemunho a ti, porque somos para ti. Louvado seja teu nome. É nele que nós oramos, agradecidos. Amém, Senhor. Jesus, fonte de águas vivas, és o perfeito dom de Deus para os homens, és a oferta
pão vivo que do céu desceu. Ao atender, Senhor, ao teu chamado e fazer memória de ti, ante a mesa se regozijam em ti todos teus santos. Glória para sempre a ti, Jesus, meu Salvador. De águas vivas, és o perfeito dom de Deus para os homens, és a oferta de amor, és o bem de Deus, és o pão vivo que do céu desceu. Senhor, ao teu chamado e fazer memória de ti, ante tua mesa se regozijam em ti todos teus santos. Glória para sempre a ti, Jesus, meu Salvador. Glória para sempre a ti, Jesus, meu Salvador.